se faz discípulo para encantar a outros. Esse é o ministério leigo. Caríssimos irmãos e irmãs, empenhativo para Pedro, como para todo aquele que é chamado a um ministério por Deus. Empenhativo, sim, não é honraria, é serviço. E Jesus entregou a Pedro o serviço de desligar do pecado e ligar à graça. Porque todo ministro não faz outro serviço senão continuar a obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no mês vocacional e temos refletido neste mês, e a igreja no Brasil propõe, durante todos os domingos do mês, um tema específico sobre a vocação. E neste quarto domingo do mês de agosto, nós rezamos pensando na dignidade dos ministérios leigos. Dignidade, porque todo batizado participa do sacerdócio comum dos fiéis. Que grandeza há então em cada ministério assumido. Serviço, para que o povo de Deus tenha a graça necessária para ir rompendo com as forças do mal. E toda vocação resulta em alguma atividade ministerial em favor da vida. Empenha o vocacionado com o projeto de vida que Deus lhe reservou. Então, a primeira vocação é a vocação à vida. E aqui está um grande mistério. Eu sempre me encanto quando reflito sobre isso. Deus me criou, Deus criou você. E saber que nós já estávamos nos planos de Deus antes ainda de termos sido concebidos. Que maravilha! É um mistério. Você foi chamado à vida. Que grandeza há nisso, porque aí há um olhar de predileção da parte do Criador por você. Honremos então a nossa vida, vivendo-a bem e promovendo vida. Se a primeira vocação é a vocação à vida, segue-se a esta a vocação cristã. Quando reconhecemos Jesus como o Messias, nosso Senhor e nosso Deus, como ouvimos no Evangelho de hoje. Vocação cristã, empenhativa, como eu disse, porque depois o compromisso cristão precisa ser verdadeiro, fiel, perseverante. E há um desenvolvimento em vocações específicas, aquilo que é o compromisso cristão, como o matrimônio. Não é simples, não é? O amor a dois. Eu sempre me pergunto, para aqueles que vivem a vida a dois e não buscam a bênção do matrimônio, como pode, diante de um
projeto assim tão audacioso de dividir a vida, dois seres tão distintos e tão diferentes, sem a bênção de Deus? Como pode dar conta sozinho de um empenho como este? É preciso da bênção de Deus, porque o desafio não é pequeno, o desafio do amor matrimonial, mas é vocação específica. Também a vocação ao sacerdócio, à vida consagrada, vocações, chamados específicos. E como cristãos, somos parte que forma o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nela, a seu serviço, que eu possa responder a uma vocação e exercer o meu lugar dentro da igreja. Daí vem então o ministério leigo, a grandeza daquele e daquela que se faz discípulo, discípula de Jesus Cristo e não se contenta em viver esta fé de uma forma intimista, só para si. Se faz discípulo para encantar a outros. Este é o ministério leigo. E nesse quarto domingo a igreja pede que nós rezemos de uma maneira muito particular entre os ministérios leigos para os ministros da catequese. Quão fundamental é este ministério. Todos nós nos recordamos de alguém que nos iniciou na vida cristã, que seja o nosso pai, nossa mãe, ou alguém da comunidade que nos ajudou a dar os primeiros passos. Quão importante é este ministério e fundamental para a obra da evangelização da igreja. Rezemos pelos nossos catequistas. E hoje, como já falado, nós rezamos pela vida do Monsenhor Lúcio, que tem respondido à graça de viver, e tão bem, e pela bondade de Deus, há 90 anos, que completará no próximo dia 3 de novembro. Vida abençoada, vida frutuosa, vida fecunda. Anos desta vida foram doados nesta igreja de Diamantina, e não poderia ser diferente se não trazê-lo aqui, nesta catedral, para juntos darmos ação de graças a Deus. Nesta catedral ele trabalhou por tantos anos em outras paróquias e outras dioceses. Eu me lembrava ainda no dia de ontem, a diocese de Guanhães, cuja catedral é lavra das suas mãos. E depois a arquidiocese de Brasília, quando por lá trabalhou, jovem sacerdote, primeiro pároco da capital federal, Monsenhor Lúcio, a pedido de Dom José Newton, que também foi nosso arcebispo aqui em Diamantina. Somos agradecidos, Monsenhor Lúcio, pela sua vida. E não vejo como separar a vida do Monsenhor Geraldo Lúcio do seu sacerdócio. Como? Ambos se integram e se completam. E por quê? Porque em Monsenhor Lúcio tudo é de Deus. Assim foi a sua vida inteira. Tudo é dele, por ele e para ele. Ele viveu esta verdade, ele professou esta fé. Como nos lembrou a segunda leitura, tudo é de Deus. E segundo o que a igreja lhe pediu, Monsenhor Lúcio sempre se colocou a serviço, como Pedro no Evangelho, para colaborar no plano da salvação. Eu digo, Monsenhor Lúcio é
um operário do reino e confirmou a muitos na fé em Jesus Cristo. E isso foi possível porque ele estabeleceu uma proximidade, uma sintonia com aquele que é o seu grande amor, Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que deu sentido à sua vida. Monsenhor Lúcio tem sido um bom administrador. E com certeza por isso Deus tem lhe dado tanto, tem lhe dado ainda mais. Parabéns, Monsenhor Lúcio. Continue, meu irmão, sendo esta fortaleza de pessoa, este grande sacerdote, para ser referência para os mais novos. E como rezamos no Salmo, eu hoje rezo com o Senhor e pelo Senhor, ó bom Deus. Não deixeis, Senhor Deus, inacabada esta obra que fizeram as suas mãos. Pela vida de Monsenhor Lúcio, deo graças.